Olá, meu nome é William Caixeta, sou estudante do curso de Medicina pelo Centro Universitário de Patos de Minas e faço parte da LANC, a Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia do Unipam, e estou aqui hoje a convite da doutora Karina Varenga e representando a minha liga para falarmos um pouco sobre a fisiopatologia da dor neuropática. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Quero convidar você a participar do primeiro simpósio da dor da Associação Médica Regional de Patos de Minas. Pensando no seu bem-estar e na sua segurança, o evento será totalmente online e acontecerá nos dias 8 e 9 de março. O evento é destinado para profissionais e estudantes da área da saúde que lidam com o problema da dor e contará com diversos especialistas abordando o que há de mais pertinente e atual sobre a dor. Para mais informações sobre pagamento e para realizar a sua inscrição, entre em contato com o WhatsApp representado na imagem, 34 99772 6483. Quero ainda chamar a atenção especial para os meus colegas estudantes do curso de medicina, já que todo certificado emitido pela Associação Médica Regional de Patos de Minas conta como ponto no currículo para residência. Então, além de enriquecermos o nosso conhecimento acerca da dor, é uma oportunidade de enriquecermos o nosso currículo. Bom, antes de começar, eu gostaria de salientar que todos os esquemas e ilustrações foram feitos por mim e são totalmente fundamentados em teoria, sendo que o referencial teórico utilizado será exposto ao final desta aula. Vamos começar definindo a dor neuropática pela Sociedade Internacional de Estudo da Dor. Bom, a dor neuropática é a dor que ocorre como uma consequência direta de uma doença ou lesão que afete o sistema somatosensorial. Então, se a gente imaginar as vias neurológicas somatosensoriais, vamos pensar que a lesão acometeu alguma estrutura em algum ponto desse percurso. Sendo que essa lesão pode ser central, quando acomete a medula espinhal, o tronco cerebral e o tálamo, periférica, quando acomete nervos, plexos e gânglios, ou mista, quando ela é generalizada nas duas instâncias do sistema nervoso. Sendo que essa lesão pode ser de etiologia diversa, então pode ser uma lesão congênita, infecciosa, metabólica, tóxica, traumática, dentre outras dentre outras causas que podem agredir as estruturas do nosso sistema nervoso. Vamos imaginar o seguinte: a lesão na estrutura nervosa causa dor. E qual é a qualidade dessa dor? A dor pode ser desencadeada por estímulos ou pode ser uma dor independente de estímulos. A dor desencadeada por estímulos é a hiperalgesia e a alodinia. A hiperalgesia consiste em uma resposta exagerada aos estímulos que normalmente causam dor, como a picada de um alfinete. Já a alodinia é a dor provocada por estímulos que normalmente não causam dor, como o toque suave. E a dor espontânea é aquela dor que é deflagrada mesmo na ausência de qualquer estímulo. E todos esses três tipos, a hiperalgesia, a alodinia e a dor espontânea, nos remetem ao seguinte: a facilitação da dor. Então, a gente já vê de cara que a lesão neural vai deflagrar mecanismos de facilitação da dor, caracterizando esses quadros. E esses mecanismos podem ser periféricos e podem ser centrais, e nós vamos comentar sobre cada um. Em relação aos mecanismos periféricos, e eu vou considerar aqui uma lesão em um nervo periférico, vamos pensar o seguinte: a lesão neural, da mesma forma que qualquer outra lesão tecidual, está associada à liberação de diversas substâncias, caracterizando a sopa inflamatória. Então, células danificadas vão liberar peptídeos, lipídios, neurotransmissores, proteases, neurotrofinas, citocinas, quimiocinas, íons, dentre outras. E o que essas substâncias têm em comum é a capacidade de gerar inflamação, que é a resposta natural dos tecidos corporais na tentativa de eliminar a lesão
e estimular o processo de cura. Porém, alguns componentes dessa sopa inflamatória têm ainda a capacidade de modular a excitabilidade dos nociceptores, tornando essas estruturas mais sensíveis aos estímulos térmicos e mecânicos. E como exemplo, eu quero citar as prostaglandinas, que são originadas do ácido araquidônico, vindo de fosfolipídios de membranas de células lesionadas, a bradicinina, que é originada do cininogênio a partir da clivagem por proteases liberadas por tecidos lesionados, e os íons potássio, que também são liberados por células danificadas. Essas três substâncias, direta ou indiretamente, causam dor. São substâncias álgicas, porque elas têm a capacidade de causar excitação na fibra nociceptiva e, consequentemente, deflagrar sinal nocivo que a gente percebe como dor. Falando um pouquinho mais sobre essa excitação neuronal da fibra nociceptiva no local da lesão, bom, vai ter um fluxo elétrico que vai em direção ao cérebro, levando a informação dolorosa, mas também há um reflexo axônico local. Além de conduzir esse sinal nocivo, a fibra no local da lesão vai liberar uma série de substâncias, dentre elas a substância P, que tem seus efeitos pró-inflamatórios, já que se liga ao endotélio dos vasos, causando vasodilatação e aumenta a permeabilidade capilar, certo? Mas a substância P ainda está envolvida na degranulação de mastócitos, que liberam histamina, e a histamina também tem seu papel na excitação nociceptiva. Ela também é uma substância álgica. E todas essas substâncias álgicas que eu comentei agora têm algo em comum. Elas vão participar do processo de sensibilização periférica. Ou seja, elas vão reduzir o limiar de dor dessas fibras. Essas fibras vão disparar cada vez mais a estímulos cada vez menores. Além de, claro, que essas substâncias álgicas vão estar envolvidas na ativação de nociceptores que até então estavam silenciosos, mas que agora vão passar a disparar estímulos dolorosos. Certo? Então, agora vamos voltar nossa atenção lá para o coto, onde houve aqui, no exemplo, uma amputação traumática desse nervo e o coto do axônio ficou aqui. Bom, a gente vai caracterizar esse estado como uma desaferentação. É claro, o neurônio aqui, ele está privado das suas aferências. A continuidade do axônio foi rompida por uma lesão traumática. E o que vai acontecer? Dentro de alguns dias, o brotamento. Então, é uma reação normal daquele neurônio lesionado, sendo que o coto proximal vai emitir vários brotos em direção ao coto distal na tentativa de restabelecer a continuidade do axônio. Só que nem sempre isso vai acontecer. E quando esses brotos que estão crescendo rapidamente não encontram a continuidade do axônio, eles tendem a se enrolar e formar uma massa que é constituída por vasos sanguíneos, é constituída por tecido fibroso, grumos de axônios não mielinizados e também células de Schwann, que é conhecida por neuroma, certo? E a formação desse neuroma a partir do brotamento favorece as aferências nociceptivas, já que o neuroma é fonte de potencial elétrico espontâneo e evocado, dando origem a este fenômeno que eu vou destacar agora, as descargas ectópicas. Ou seja, a partir de agora, impulsos elétricos vão ser disparados espontaneamente ou a partir de estímulos que não são considerados dolorosos. E a explicação para essas descargas ectópicas está tanto na sensibilização periférica que eu já comentei, e também em relação a um aumento da densidade dos canais de sódio e de cálcio, que agora vão se acumular no neuroma do coto nervoso. E esse aumento da expressão e efetividade de canal de sódio e canal de potássio na lesão gera uma redução crônica do limiar de excitabilidade desses neurônios, uma vez que
facilita bastante o influxo de cálcio, de cálcio e de sódio do meio extracelular para o meio intracelular, no sentido da despolarização desses neurônios, processo, então, envolvido aí na perpetuação da dor, certo? Então, tem neurônio gerando descarga ectópica a todo tempo, neurônio lesionado, mas também tem os neurônios que estão próximos a esses neurônios lesionados e que são neurônios íntegros. E aí entra o conceito de transmissão hepática, onde neurônios lesionados estão disparando muitos impulsos a partir dessas alterações que eu comentei, e essa corrente elétrica, ela tende a passar lateralmente para os neurônios adjacentes, neurônios íntegros. Então, todos os neurônios próximos a essa lesão passam a disparar, como se ocorresse um curto-circuito no local. A corrente elétrica passa de um neurônio para o outro, atingindo tanto neurônio íntegro quanto neurônio lesionado. Outro fator de facilitação da dor diz respeito na atuação do sistema nervoso autônomo simpático, certo? Então, o que a gente pode observar é o brotamento de fibras pós-ganglionares simpáticas pro local da lesão e também pro corpo celular da fibra aferente primária lá no gânglio dorsal, certo? E, através dessa ligação entre sistema simpático e sistema nociceptivo, a norepinefrina vai ser causadora de dor. Isso porque, veja bem, outro mecanismo é a proliferação dos receptores alfa-adrenérgicos no local da lesão e também no corpo celular do neurônio lesionado. Então, o que a gente observa é o quê? Que formou-se uma ligação entre sistema nervoso simpático e sistema nociceptivo. E também aumentou os receptores adrenérgicos no sistema nociceptivo. Então, o que a gente observa aí é que o simpático, através da liberação de norepinefrina no local da lesão e no gânglio dorsal da medula espinhal, vai agora causar dor, o que codifica, né, o que define aquele quadro de dor simpaticamente mantida, que faz parte da síndrome complexa de dor regional, que é um tipo de dor neuropática. Então, para fechar essa ideia, há também, após a lesão neural, um aumento da sensibilidade noradrenérgica no local da lesão, e isso mantém, e isso gera a dor, ok? E, por fim, para a gente fechar os mecanismos periféricos, vamos lembrar que a lesão neural envolve infiltração e ativação de leucócitos nos tecidos neurais. E a ativação especial de macrófagos é importante, uma vez que as substâncias liberadas por essa célula podem ajudar no sentido da hiperexcitabilidade dos neurônios. Então, por exemplo, o fator de necrose tumoral pode estar associado ao favorecimento das descargas ectópicas, o que confere aí maior facilidade também para o processo doloroso, certo? Então, todas essas alterações que eu comentei, que estão representadas aqui, fazem do neurônio lesionado uma célula explosiva, porque ele vai disparar mesmo sem estímulo e por estímulos muito baixos. Então, ele vai estar disparando o tempo todo, mandando informações lá para o corno dorsal da medula espinhal. E esse aumento das informações, esse aumento de neurotransmissores lá no corno dorsal, gera alterações a nível central. Então, agora a gente vai abordar a sensibilização central. A gente já aprendeu como que perifericamente a dor pode ser facilitada. Agora vamos trazer isso para nível central, certo? Então, os neurônios explosivos estão lá disparando bastante impulso elétrico e, consequentemente, está chegando muito neurotransmissor excitatório no corno dorsal. Esses neurotransmissores podem ser aminoácidos, como o glutamato e o aspartato, mas também podem ser peptídeos, como a substância P, que também tem seu papel aqui a nível central.
Por fins práticos, eu vou comentar mais sobre a ação do glutamato, que é considerado o principal neurotransmissor excitatório para a dor. Então, veja bem, vamos representar aqui um ponto de contato entre uma fibra nociceptiva aferente primária e um neurônio de largo espectro do corno dorsal da medula espinhal. O impulso chegou e despolarizou a porção proximal da fibra, isso fez com que ela liberasse glutamato, liberasse neurotransmissor excitatório. Na fenda sináptica, o glutamato, ele tem dois receptores esperando por ele na membrana pós-sináptica principalmente, que é o receptor AMPA e o receptor NMDA. Quando o glutamato ele se acopla com o seu receptor AMPA, esse receptor se abre e permite o fluxo iônico. Esse receptor coloca sódio dentro da célula, porque o AMPA é um receptor dependente de ligante. A sua simples ligação com o glutamato já torna a sua função efetiva, trazendo o sódio para dentro da célula e despolarizando o neurônio de segunda ordem. Já o NMDA é diferente. A sua simples ligação com o glutamato não permite que ele realize a sua função, uma vez que o glutamato, o receptor NMDA, perdão, é um receptor dependente de voltagem. E, no potencial de repouso, ele vai estar bloqueado pelo magnésio. Então, não faz diferença se o glutamato se acoplar a ele ou não. É um receptor que está bloqueado. Porém, o receptor AMPA está aberto e está permitindo o influxo iônico. Esse neurônio ele vai despolarizar. E esse aumento do potencial de repouso gera alterações na membrana, consequentemente, um processo de despolarização se inicia e o NMDA abre. Ele é desbloqueado, a rolha de magnésio é tirada e agora o glutamato consegue se acoplar a ele e o NMDA está aberto, fazendo com que os íons entrem. Em especial, falando do NMDA, esse íon vai ser o cálcio. Então, o NMDA vai conseguir fazer um influxo muito grande, um influxo importante de cálcio para dentro do neurônio, de segunda ordem. E o cálcio, ele vai ter ações especiais, vamos ver elas agora, certo? O cálcio dentro do neurônio, é claro, a sua presença, seu aumento intracelular por si só já causa hiperexcitabilidade. Porém, se tratando aqui de um mecanismo de sensibilização central, o cálcio vai conseguir fazer um processo de potenciação de longa duração nesse neurônio WDR do corno dorsal. Essa potenciação de longa duração, em condições normais, ela envolve ali processos de memória celular da dor. Porém, se tratando da dor neuropática, vai estar relacionado a um aumento da responsividade aos estímulos dolorosos. Então, vamos ver como que acontece. O cálcio, ele consegue ativar proteinoquinases, como a proteinoquinase C e a proteinoquinase 2, dependente de cálcio e calmodulina. E essas sinases vão exercer uma série de ações dentro do neurônio, mas as mais importantes são a fosforilação de receptores e canais iônicos. Então, quando uma proteinoquinase C, por exemplo, fosforila o AMPA, ela aumenta a sua efetividade, já que ela induz um aumento do fluxo iônico, despolarizando ainda mais esse neurônio. Outro mecanismo seria através da indução de inserção de novos receptores, AMPA, na membrana desse neurônio WDR. Então, tem muito glutamato sendo liberado na fenda sináptica e agora tem, além de muito receptor para ele, receptores que vão ser super efetivos graças a essa potenciação de longa duração induzida pelo cálcio. E vocês concordam comigo que está chegando o impulso nervoso e que agora o neurônio de segunda ordem ele tem um aparato
para amplificar esse sinal, porque agora ele tem mais receptor, o receptor está trabalhando melhor, e esse fenômeno de amplificação do sinal que vem da fibra aferente primária na fibra secundária, recebe um nome, que é o wind-up, onde o que a gente observa é a amplificação dos sinais dolorosos transmitidos. Então, a nível de corno dorsal e neurônio de segunda ordem, esses neurônios vão responder cada vez mais intensamente aos mesmos estímulos que estão chegando. Amplifica o sinal e a dor, consequentemente, ela vai se expressar clinicamente de forma mais intensa. Outras alterações a nível do sistema nervoso central importantes dizem respeito ao brotamento de fibras A-beta na medula espinhal. Vamos revisar que, em condições normais, as fibras A-beta, que são fibras de grande diâmetro, de alta velocidade, são fibras táteis, elas chegam ao corno dorsal e inervam as regiões mais profundas do corno dorsal, que são as regiões responsáveis pela sensação tátil. Enquanto as fibras dolorosas, a delta e a C, que são fibras finas de condução lenta, inervam as regiões mais superficiais, as periféricas do corno dorsal. O que acontece é que a lesão das fibras nervosas periféricas, ela pode induzir o brotamento das fibras A-beta para regiões mais superficiais do corno dorsal. E essa indução se dá através da produção de fatores de crescimento, como o fator de crescimento do nervo, o NGF, pelas próprias células do sistema nervoso, após o estabelecimento da lesão, de maneira que as fibras A-beta, que estavam nas regiões mais profundas, agora crescem em direção às regiões mais superficiais. Então, a consequência clínica disso é que os estímulos táteis, eles vão ser interpretados como dolorosos na medula espinhal, justamente por causa dessa reorganização das fibras A-beta, que vão agora entrar ali como constituintes do sistema nociceptivo. Até então era somente do sistema tátil. Certo? Outra alteração diz respeito à proliferação da micróglia na medula espinhal. A micróglia tem um constituinte muito pequeno quando comparada com as outras células da neuróglia no sistema nervoso central. E a lesão neuronal estimula a proliferação dessas células e essas células estão associadas à ativação do sistema imune no local e a ativação dessas células do sistema imune, os leucócitos, que são células muitas vezes pró-inflamatórias, envolvem a liberação de citocinas inflamatórias e substâncias citotóxicas que estão envolvidas tanto na hiperexcitabilidade neuronal local, quanto também nas alterações neuroplásticas que a gente já está comentando, que acontecem a nível da medula espinhal. Outra alteração central diz respeito à inibição da modulação da dor. E isso vai acontecer quando interneurônios inibitórios segmentares mediados por GABA, glicina e opioides endógenos, como a encefalina, e também as vias inibitórias descendentes mediadas por neurotransmissores, como a serotonina e a norepinefrina, têm as suas funções deprimidas, certo? Então, tanto as vias descendentes inibitórias quanto o circuito intramedular de modulação da dor funcionam como portões na medula espinhal para as informações sensoriais. E quando eles têm a sua função deprimida, as chances são aumentadas de que os neurônios do corno dorsal disparem espontaneamente ou disparem com mais vigor aos estímulos aferentes primários. Então, naturalmente, em condições normais, nós temos o sistema que causa dor e o que modula essa dor. E eles estão tecnicamente equilibrados, porém na dor neuropática há um desbalanço, porque as vias modulatórias estão defasadas, enquanto as vias ascendentes
excitatórias estão cada vez mais potentes e esse desbalanço é representado por um peso maior das vias excitatórias, mantendo, perpetuando e aumentando cada vez mais a dor. Por fim, todos esses mecanismos de hiperexcitabilidade e alterações neuroplásticas que eu já comentei que aconteceram na periferia, que aconteceram na medula espinhal, também vão acontecer e vão acometer os neurônios encefálicos, os neurônios talâmicos e os neurônios corticais. Então, esses fenômenos nessas estruturas geram amplificação e persistência dos estímulos dolorosos nas estruturas corticais, fechando de vez aí os mecanismos de facilitação envolvidos na dor neuropática. Então, a dor neuropática sim se estabeleceu e sabemos que a dor neuropática é considerada ainda uma das dores mais excruciantes, que causam uma grave limitação para o paciente e um impacto significativo na qualidade de vida, uma vez que tanto a sua fisiopatologia quanto o seu tratamento ainda são muito complexos. E, para finalizar esta aula, eu gostaria de colocar uma frase atribuída a Hipócrates: curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre, que eu considero que seja uma máxima muito pertinente quando se trata do manejo da dor neuropática. Essas foram as referências que eu utilizei para a construção das figuras gráficas que eu utilizei durante toda a explicação. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram essa aula e espero ter ajudado um pouco a compreender na compreensão da fisiopatologia da dor neuropática, que é muito complexa e até então não é tão bem conhecida, porém alguns mecanismos já são sim bem elucidados. Ok? Então, muito obrigado, até mais.